Muito boa noite, seja muito bem-vindo a estar conosco nessa noite. E realmente nós temos o privilégio de poder compartilhar, mas também de ouvir a palavra de Deus nessa noite, amém? Seja muito bem-vindo, como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, eles davam as boas-vindas à palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Amém? E nós cremos que este livro é a palavra de Deus. São os pensamentos de Deus revelados a nós, homens e mulheres. E os pensamentos de Deus formam um conjunto de doutrinas. Um conjunto de doutrinas que nós precisamos aprender durante o tempo que aqui estivermos até o arrebatamento da igreja, para que nós possamos não só alimentar nossa fé, mas que possamos também descansar nas promessas reveladas na palavra de Deus. Amém? E nessa noite, se você pode comigo abrir sua Bíblia em Salmos 72, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, o Messias, o Hamashia ben Davi, o Messias de Israel, nós achegamos diante do teu trono para te louvar, te exaltar, glorificar teu nome, mas também, Senhor, para ouvir sua palavra, alimentar nossa fé e descansar nas suas promessas. Espírito Santo, unge nossos corações e fale conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Salmo 72, versículo 18 e 19, está escrito: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Sabe, amados irmãos, estamos vivendo dias maus, dias difíceis, e as informações que chegam em tempo real a cada um de nós, muitas vezes nos deixam assustados. E não são muitos, aliás, não são poucos dos filhos de Deus que estão entendendo de maneira errada as notícias que têm chegado até nós nos dias de hoje, nesses últimos dias. Tem filhos de Deus falando cada heresia e afirmando cada heresia, se colocando numa posição de que entendem e sabem todas as coisas e, porém, tem revelado que não sabem nada. Precisam amadurecer em conhecimento da palavra de Deus. O nosso Deus é o Deus de Israel. Isso é ponto final. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi. Rei de Israel, Vai Caian, Rei de Israel que vive e vive para sempre. Para sempre. Muitos filhos de Deus estão equivocados quando falam e pensam sobre Israel. Precisa estudar a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus revela que Deus chamou Abraão da cidade de Ur, dos Caldeus, e mandou ele primeiro para Arã, no norte da terra de Canaã, e depois mandou Abraão percorrer toda a terra prometida, do Egito até o Eufrates. E essa terra Deus prometeu ao descendente de Abraão, que não é Ismael, mas sim Isaque. Deus prometeu essa promessa de toda a terra a Isaque.
e Isaque a Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó em Gênesis 28, 32 para Israel. E Deus disse já com Abraão: quem abençoar o seu descendente será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em Gênesis capítulo 24, versículo 9, está escrito: benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Ó Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, o primeiro e o último, o Criador dos céus e da terra, o primeiro e o último. Apocalipse 2, Jesus Cristo é o Deus de toda a glória. Ele é aquele menino que nasceu em Isaías capítulo 7. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 20. Ele é o Deus de toda a terra. Jesus Cristo. O Hamashia ben Davi. Porém, Israel não reconhece Jesus ainda como Messias. Vai chegar um dia que esse dia se aproxima, que toda língua e todo joelho se dobrará diante dele e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas sabe, aqui estamos nós nessa noite, hoje, dia 11 de outubro de 2023. Nós vimos nos últimos dias a festa do Rosh Hashanah, o Ano Novo de Israel. Depois começou a festa de Sukkot, ou Tabernáculo, que terminou na sexta-feira, ao pôr do sol, na última sexta-feira. No sábado, na sexta-feira, ao pôr do sol, iniciou o Shabat. E na manhã de sábado, nós vimos as atrocidades cometidas por um bando de pessoas que intitula Hamas. Matando crianças, pessoas inocentes, como se fossem animais. Sabe? E nós temos ouvido e presenciado essas coisas nos últimos 3 dias. 3, 4 dias. E alguns de nós, filhos de Deus, estão falando cada abobrinha sobre essa guerra que foi sendo uma covardia contra Israel. Precisamos entender que Israel foi o povo que Deus separou para ele. Para ele. Isaías capítulo 54, versículo 5. Ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu marido. E o Santo de Israel, o teu Redentor, é chamado o Deus de toda a terra. Então fala de Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai, ó Israel, o teu Deus é o teu marido. E o Santo de Israel, a segunda pessoa da Trindade, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele, quem? O Santo de Israel é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. Eu vou ler, os irmãos. Para que você e eu não venhamos a falar abobrinhas, heresias nos dias de hoje. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha, o teu Criador, ó Israel, é o teu marido. Ele é o Senhor dos exércitos. Agora continua. E, olha aqui, e o seu nome, perdão, vou ler de novo. Porque o teu Criador é o teu marido, ó Israel. O Senhor dos exércitos é o teu nome. E o Santo de Israel, tá vendo? Aí a segunda pessoa da Trindade. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Quem? O Redentor de Israel. É chamado o Deus de toda a terra.
Antes de você falar abobrinha contra Israel, em toda a história da humanidade até hoje, já tem sido revelado, basta você estudar um pouquinho, você vai ver quem abençoou Israel foi abençoado e quem amaldiçoou Israel foi amaldiçoado. Orai pela paz de Jerusalém, seja prósperos aqueles que oram por ti. Salmo 122. Israel foi levado cativo 700 anos antes de Jesus vir na terra por Nabucodonosor, a Babilônia. E Salmo 137 revela as atrocidades feitas pelo exército de Nabucodonosor com o povo de Israel, sendo levado cativo na beira do rio, sabe? As mulheres dos judeus sendo estupradas, as filhas sendo estupradas na frente dos pais e dos maridos. Uma atrocidade. Atrocidade cometida contra esse povo 700 anos antes de Cristo vir. E nós sabemos a história que a profecia dada a Daniel, em Daniel capítulo 9, que teria cerca de 69 semanas de anos até a vinda do Messias de Israel. E ele veio. E Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala que ele seria morto. Versículo 27. E viria um príncipe que não tinha nada a ver dele. E ele foi, às 69 semanas, como foi concluída na cruz do Calvário, o Messias de Israel, o Hamashia ben Davi, foi humilhado, foi desprezado, foi rejeitado, foi coroado com a coroa de espinho, foi pregado na cruz, como Isaías 53 está escrito em Salmos capítulo 22. É só estudar a sua palavra, a palavra de Deus, que você vai ver. Os olhos de Deus estão sobre Jerusalém. Jerusalém é o coração, Israel é o pulmão de todo o planeta Terra. Uma terra que emana leite e mel, como Ezequias falou e Jeremias também. É a terra dos profetas, a terra de Davi e Salomão, a terra de Abraão, Isaque e Jacó, a essa terra prometida, do Egito até o rio Eufrates. E essa parte de Gaza faz parte da terra prometida a Israel. Você pode falar, não, mas está escrito aqui, e ela vai passar para Israel todinha, porque essa é a promessa que vai acontecer no final da tribulação, no início do reino mileniar de Jesus Cristo. Mas aqui estamos nós, e presenciando essas coisas nos dias de hoje. Então tenha cuidado que você pense e fale sobre Israel. É para nós orarmos por Israel, orar por Israel, orar pela paz de Jerusalém, abençoar Israel, abençoar e não amaldiçoar. O mundo hoje vive um conflito aberto. As notícias são urgentes e falta um líder a manifestar neste planeta Terra. Temos ouvido muito nos nossos dias que o mundo falta de líderes com um punho de ferro. Há uma batalha espiritual envolvendo uma batalha terrena natural. Olha, há uma batalha espiritual sendo travada numa batalha natural. Há uma batalha espiritual sendo travada em uma batalha natural na Terra. Um combate com bombas. Tudo está sendo direcionado para a manifestação de um grande líder que o mundo está clamando neste momento. Este líder irá aparecer, e eu creio, pastor Geraldo, que esse líder já está atuando em nossos dias. Este grande líder será conhecido de todos. A Bíblia
designa ou chama, dá o nome para esse líder. E esse líder será chamado o homem da iniquidade ou o anticristo. E sabe, você pode ter certeza, esse homem, ele vai levantar o cetro de poder e vai gerar uma paz mundial a ponto de os judeus falar, esse é o Messias de Israel. Ele fará um pacto com Israel de 7 anos. Mas 3 anos e meio depois ele vai quebrar esse pacto, porque ele vai colocar sua própria imagem no Santo dos Santos. O terceiro templo que será construído, sim, lá onde está o Domo da Rocha hoje, no Monte Moriá. Vai ser construído. Eu já vi pessoas que se acham teólogos, que visitam Israel direto toda vez, 3, 4 vezes no ano, falar que pode tirar o cavalinho da chuva, que nunca vai ter terceiro templo. Mentira! Mentindo! Não conhece o beabá da palavra de Deus, porque é só ler Ezequiel, capítulo 39 até capítulo 44, você vai ver todos os detalhes do terceiro templo. E quem vai estar atuando no terceiro templo e quem não vai estar. E vai estar erguido no milênio. E na tribulação ele precisa estar lá, porque o inimigo vai colocar sua imagem no lugar do Santo dos Santos, e os judeus vão cair a ficha, e vão falar, não, esse é o anticristo, o Messias é aquele que nós crucificamos lá atrás. Aí vai ter uma perseguição jamais vista para os judeus. Pior do que Nabucodonosor, pior do que as milhões de mortes que ocorreram no deserto antes de entrar na Terra Prometida, pior do que Faraó ter matado aqueles milhares de bebês, pior do que o Holocausto de 1939 a 45. Vai ser uma perseguição jamais vista. E sabe para onde os judeus serão levados? Um lugar que está sendo bombardeado no dia de hoje, no sul do Líbano, no norte de Israel, um lugar chamado Esdraelon, Vale de Esdraelon, ou Armagedon. O Líbano, através do Hezbollah, está atacando Israel nessa região, nesses últimos dias. As profecias estão fechando. Esse homem da iniquidade, o anticristo, vai aparecer e ele vai fazer um pacto com Israel, uma paz que será falsa por 3 anos e meio. E nós estamos, pela graça de Deus, presenciando essas coisas nos dias de hoje. A igreja pode ser tirada a qualquer momento. Nós estamos, sabe, pelo beijo de uma pulga. Amados irmãos, Israel será o foco principal do homem da iniquidade, o anticristo. Durante milhares de anos, Deus tem trabalhado com Israel para esse momento. Israel, depois de quase 2000 anos, foi reconhecida como uma nova nação. No dia 14 de maio de 1948, foi reconhecido como uma nova nação, através de um brasileiro que era o presidente da ONU. Agora, em nossos dias, o presidente da ONU é outro brasileiro. E sabe, de 1948 até agora, Israel tiveram várias guerras em Israel, e guerras que Israel venceram sobrenatural, sem o próprio povo judeu entender o que aconteceu, e Deus deu a vitória a esse povo, a Israel. Nos últimos dezenas de anos, de 48 para cá, só estudar a história. A Guerra dos 6 Dias, um grande milagre. Em 1982, um grande milagre também. Em 67, um grande milagre. Em 48, logo depois que Israel foi declarado uma nova nação, vieram o mundo árabe contra Israel. Israel tinha pouco mais de 2.000 pessoas no exército, não tinha arma, não tinha nada. E Deus deu uma grande vitória a Israel. Tudo está caminhando para a vinda
o Messias de Israel colocar seus pés de novo no Monte das Oliveiras. Assim como ele subiu, ele voltará. No final dos 7 anos, o anticristo, o falso profeta e a besta serão amarrados e lançados no abismo, acorrentados. Apocalipse capítulo 20, versículo 3 a 5. E eles serão acorrentados por 1000 anos, presos. Todos os demônios serão presos por 1000 anos. Naquela hora mais negra de Israel, no final dos 7 anos, ali em Esdralon, ali no Armagedon, onde está sendo bombardeado nos dias de hoje, no sul do Líbano, norte de Israel. Naquele momento, os judeus vão olhar para um lado do exército, para o outro exército, vai ter um lugar para eles olhar para cima e dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem no cavalo branco, e com ele a igreja gloriosa, composta de todos salvos, não mais como noiva, mas sim como esposa do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, da roça de Saron, do lírio dos vales, do rei dos reis, do Senhor, aquele que era, que é e agora virá. Ou veio, naquele momento, no final da tribulação. Sabe, amados irmãos, é muito interessante, é muito importante para nós entendermos o princípio da palavra de Deus. Deus chamou Israel. Israel é a esposa do Deus vivo. Nós somos abençoados por meio do novo pacto que Deus fez com Israel, escrito no livro de Ezequiel, por meio do sangue de Jesus. Nós que estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2:12, fomos aproximados. Deus nos deu vida eterna, um novo começo, por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Bendito seja o Deus de Israel. Olha, Deus fez o pacto abraâmico em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15. Fez o pacto palestino, que é o pacto da terra, que traria todos os descendentes de Abraão dos confins da terra para a terra de Canaã, a terra prometida em Israel. Nos dias de hoje nós vemos profecias sendo cumpridas, as tribos estão sendo restauradas. Nos nossos dias, aviões estão pousando em Israel com centenas e milhares de pessoas, de tribos reconhecidas, de Manassés, tribo de Manassés, tribo de... A Manassés foi a que chegou agora. E a tribo que veio da Etiópia foi a tribo de Dan. A tribo de Dan, sendo reconhecida nos nossos dias. E todas serão reconhecidas durante a tribulação. Jesus está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pacto abraâmico, um descendente, uma nação, Israel, Jesus Cristo. O pacto palestino, a terra prometida, do Eufrates ao Egito, está lá. Hoje Israel possui boa parte dessa terra, e no final da tribulação, no milênio, vai possuir 100% dela. O pacto davídico, Deus fez com Davi um pacto, um trono, um reino, um rei e uma casa. Terá lá no milênio um trono, um reino, uma casa, e o rei é o rei dos reis, e seu nome é Jesus Cristo. Jesus é o Messias de Israel. Deus é fiel, Deus cuidou do seu povo, fazendo milagres. Deus tirou a descendência de Abraão da escravidão do Egito durante 400 anos, e levou para a terra que manda leite e mel, a terra de Canaã, a terra de Israel. E disse: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Oremos pela paz de Israel. Somos abençoados por meio do novo pacto, o pacto que Deus fez com Israel em Ezequiel.
somos abençoados por meio do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com a coroa de espinho, pregado na cruz por amor a você, por amor a mim. Que nós possamos abençoar Israel, que possamos orar pela paz de Jerusalém. Esses dias maus vão ficar para trás, passarão. Olha, você preste muita atenção no que está acontecendo em Israel hoje. Olha, profecias provavelmente se cumprirão nesses dias em Israel. Fica de olho com os ouvidos atentos nas notícias que estão vindo de Israel. Porque profecias se cumprirão nesses dias em Israel. Jesus está voltando. A qualquer momento, Jesus voltará. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pensa, cuidado para você não falar abobrinhas. Cuidado para você não falar heresia. Cuidado para você não amaldiçoar o povo que Deus escolheu para ele. Porque está escrito, bendito que te abençoar, ó Israel, e maldito que te amaldiçoar. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Por isso, nessa noite, eu queria só esclarecer esse ponto nesse culto dessa noite, em Salmos 72, versículo 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se estenda toda a terra. Amém e amém. Está escrito. Amém? Amém. Vamos abençoar Israel. Vamos estender nossas mãos sobre esse povo. Que, sabe, os soldados que estão na linha de frente, que eles possam ter uma oportunidade de conhecer o Messias de Israel, Jesus Cristo como Salvador pessoal e nascer de novo. Orar pela paz de Jerusalém. Ore pelas lideranças, porque Deus está fazendo algo maravilhoso e que impacta as nossas vidas, sim, por meio da palavra, das promessas reveladas na sua palavra. Amém? Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Deus tratou com Israel no Velho Testamento e nessa dispensação trata com a igreja. A igreja não um templo, não um lugar, um prédio, mas a igreja é composta de todas as pessoas nascidas de novo, que tem a certeza, a garantia da sua salvação por meio do sangue de Jesus. Se você ainda não tem certeza, sabe, o Deus de Israel oferece gratuitamente a vida eterna a você. Nós todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, mas Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para nos dar uma nova vida, um novo começo, uma nova oportunidade, a garantia de vida eterna. Se você gostaria de ter a vida eterna, onde você está e como você está, Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, olhe comigo agora, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados e enche-me com teu Espírito. Muito obrigado por tão grande salvação. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Aí em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site. Fala, pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você
e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe Israel. Estenda suas mãos sobre esse povo e que Deus possa cumprir suas promessas nessa nação. Em nome do Messias de Israel, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.